Então, vamos iniciar nosso estudo de hoje, vamos fazer a nossa prece, vamos juntar os nossos pensamentos, mentalizar a figura amorosa de Jesus, trazê-lo em nossos pensamentos, em nossos corações, para que nós possamos nos colocar inteiros nesse estudo que nós vamos realizar agora, que nós possamos ter a sensibilidade, Senhor, de raciocinar, pensar, e, principalmente, nos ajude a transformar esses ensinamentos, não em ações, em atos, em situações realmente produtivas para nós e para todos aqueles com quem nós convivemos. Ajuda-nos, Senhor, a estarmos atentos para nos sentirmos úteis a cada momento, sempre que a vida, sempre que as circunstâncias nos convidar a essa utilidade. Nós agradecemos, Senhor, essa oportunidade que nos dá, através desse meio, né, novo de estarmos juntos, né, dividir e cooperarmos cada um com o outro, dando um pouco de contribuição naquilo que agradecemos a Emmanuel, agradecemos a Joana de Ângeles pelos ensinamentos e pelos exemplos que nos tem trazido. Mais uma vez, agradecemos a oportunidade que nos dá e que a sua luz, Senhor, nos envolva e nos proteja agora e sempre. Graças a Deus. Bom, gente, todo mundo já se localizou? Já. Nós estamos ali na Aurélia, né? Vamos recomeçar a leitura, o estudo do capítulo 3º, da segunda parte do livro Há 2000 anos. Só fazendo uma recapitulação do capítulo, né? O que trata esse capítulo? O capítulo chama Planos das Trevas. Por aí a gente já tem uma ideia do que nós vamos ver, né? Nós já começamos ali, então. Aí o capítulo já diz para nós que o Plínio e a Flávia já estão casados, que o Saul, né, o filho do André de Gioras, aquele escravo liberto do Flamínio, veio para a cerimônia, conheceu a Flávia, se namorou, encantou com ela, né? E assim como o Agripa também havia se encantado, se namorado dela. Mas só que o Agripa, quando percebeu isso, e por sugestão da mãe, procurou se afastar. O Saul, não. Ele se namorou, sabia que ela era esposa do antigo patrão dele, né, do dono dele, mas, mesmo assim, fez questão de ficar. Ele não se afastou. Mesmo ele tendo negócios a realizar fora de Roma, ele fez questão de ficar, na esperança de que aquele sentimento que ele sentia pela Flávia fosse correspondido por ela. Ele chega ao ponto, inclusive, de dizer, de imaginar, tudo dentro da imaginação dele, né? Que se ela correspondesse àquele sentimento, àqueles sentimentos que ele nutria, ele podia até abrir mão da vingança que estava em curso, né? É interessante que, depois de muito tempo, a gente volta de novo a ver a figura do Marcos, né? O filho caçula, né? Do senador. E também o senador tem um encontro, conhece o Saul, né, nesse comecinho aí, ele ficou impressionado, logo aquela figura levou e reportou ele até o André de Gioras, ele chega a perguntar para o Saul se por um acaso ele não era filho ou parente, e o Saul, logicamente, que nega, dizendo que não havia parentesco, que o pai dele era uma outra pessoa, tal. Enfim. E nós vimos também aqui no início deste capítulo que o destino da Aurélia. A Aurélia, né, a filha da Fúvia, ela casou também com o Emiliano, um jovem bom, um jovem que estava disposto a constituir uma família, né, junto com ela, gostava dela, mas ela não tinha o mesmo sentimento pelo marido. Na verdade, ela queria realmente o Plínio, ela não se conformou com o Plínio.
E aí, por sugestão que nós vimos lá no capítulo anterior, quando ela e a mãe conversam, né, que montaram aquele plano, aquela de ciúmes, ó, você começa a se aproximar do Emiliano para despertar os ciúmes do Plínio, mas não deu certo. E aí, quando ela pergunta, e se não der certo, o que a mãe fala? Não, nós procuramos o Arache. Quem que é o Arache? Um feiticeiro, né? E, de fato, elas vão procurar esse Arache. E, ao chegar lá, o que o Arache faz? Fala para ela. O Arache dá uma bronca nela, né? Fala, olha, você não interfira na vida desse casal. Você já fez isso anteriormente, né? Você já, quando ele diz ali para ela, vou só recordando, você já viveu em Atenas, lá em Delfo, e você realmente também já interferiu. Esse casal, eles têm um plano de vida que o destino reservou para eles. Eles são almas gêmeas, eles precisam ainda solidificar essa relação. E você, então, não interfira, né? Não interfira, porque aí ele diz palavras duras para ela, diz assim, você não é uma mulher, você é uma mulher caprichosa, no fundo você acha que ama, mas você não ama, você quer apenas realizar um capricho. Você não é uma mulher de grandes renúncias, de grandes dedicações. E fala para ela, né? Você... Eu vou até ler aqui o finalzinho, que é bastante forte, né, do capítulo anterior, que ela não devia interpor-se entre ela e o esposo, porque vai agravar a senhora, a própria Aurélia, as penas dela. E fala isso, né? Você não está disposta a sacrificar nada pelo carinho do companheiro amoroso e leal, que ele se referia ao Emiliano. Você é uma mulher caprichosa, uma mulher que realmente, na verdade, você só quer multiplicar amantes, né? Por vontades artificiais. Você não tem um sentimento real. E aí, o que acontece? Foi até aí que nós estudamos, né, com a Alexandra. Então, o que acontece? Quando a Aurélia escuta tudo isso, o que ela tem? Qual a reação dela? Então, vamos recomeçar a nossa leitura. A Aurélia estava lívida, ouvindo essas palavras que considerava atrevidas e injuriosas. Lógico, ela não gostou. Ela foi lá para buscar, talvez, um aconselhamento, uma palavra mágica para afastar o casal, e foi lá e foi justamente ao contrário que ela ouviu, né? Então, e ela perdeu totalmente a ação. Desejava, como o texto diz, desejava defender-se, mas uma força poderosa parecia comprimir-lhe a garganta, anulando-lhe o esforço das cordas vocais. Ela perdeu, vamos dizer assim, como a gente costuma falar, ela perdeu o rebolado, ela não soube o que fazer. Ela não gostou daquilo, mas foi tão impactante aquelas palavras para ela, que ela perdeu completamente qualquer vontade. Vontade ela tinha, mas ela não conseguiu reagir. Mas, em compensação, o que acontece? A Fúvia, a mãe, porém tomada de rancor pelas expressões insultuosas daquele homem, tomou a defesa da filha, perguntando com energia: Araxes, feiticeiro impúdico, que queres dizer com essas palavras? Insulta-nos. Poderemos fazer cair sobre a tua cabeça o peso da justiça do império, conduzindo-te ao cárcere e revelando à sociedade os teus sinistros segredos. Então, veja bem, a Flúvia já tomou as dores. Aquilo que a Aurélia não conseguiu reagir, de indignação, a Flúvia tomou e faz uma ameaça, né? Quer dizer, o que você pensa que você é para você falar para nós desse jeito, né? Aí, qual que foi a reação do Araxes? Ele fala para ele: e porventura, não os tereis também, nobre senhora? Revidou ele imperturbavelmente: estareis assim, tão sem culpa, para não vacilar em condenar-me? Quer dizer, ele não se fez de rogado, né? Falou: mas quem é a senhora? Quem são vocês, né, para vir aqui me ameaçar?
Por acaso, se você está achando que eu faço coisa errada, e o que você está fazendo? É igual aquele, né? A história de você apontar um cisco no olho do outro e ter uma trave, né? Que Jesus falou, né? E que adianta você falar, ó, você tem um defeito, mas o seu defeito é igual ou até mais grave do que aquele que você está enxergando no olho do outro, né? Fúvia mordeu. O que foi a reação dela? Fúvia mordeu os lábios, tremendo de ódio e exclamando com fúria: cala-te, infame! Não sabes que tem diante dos olhos a esposa de um pretor? E ela se enchia de autoridade, né? Aí, o que ele responde? Não me parece, murmurou o feiticeiro com serena ironia. Pois as nobres matronas dessa estirpe não viriam a esta casa solicitar minha cooperação para um crime. Olha só, ele fala que elas estavam querendo era um crime, porque elas queriam separar o casal. E aquilo ele reconhecia que era um crime. E era elas que estavam pedindo para que elas eram o mandante do crime, vamos dizer assim, né? E ele apenas iria, vamos dizer, ajudá-las a obter ou a conseguir aquele desejo que elas queriam, que era separar o Plínio da Flávia. E ao demais, que diriam em Roma de uma patrícia que descesse ao extremo de procurar na intimidade um velho feiticeiro do esquilino? Aí ele não se deixa abater, né, pela arrogância da Fúvia. Aí, continuando, é verdade que muitos males tenho praticado na minha vida, mas sabem-no todos que assim procedo e não busco a sombra das boas situações sociais para cobertar a hediondez da minha miserável existência. Então, aqui ele faz uma meia-culpa, ele reconhece que realmente ele, vamos dizer assim, usa desses poderes que ele é portador, como a mediunidade e outros mais que nós vamos ver adiante, para fazer o mal, para trazer a infelicidade, entre aspas, a felicidade de alguns e a infelicidade de outros. Mas ele fala, eu não procuro me esconder como vocês procuram, como a senhora está tentando, uma matrona, né? Uma patrícia romana está tentando fazer. Aí ela continua assim, ainda assim, quero salvar a mocidade da tua filha, do lôbrego, da influência, né? Do sombrio caminho, aliás, do lôbrego sombrio caminho das tuas perversidades. Porque na hipótese de seguir-te ela os coleios, serpenteios da víbora, na senda de esposa criminosa e infiel, seu único fim será a prostituição e o infortúnio, rematados com a morte ignominiosa na ponta de uma espada. Olha aqui, gente, aqui eu quero dar uma paradinha e ver assim, o que ele estava dizendo para ela, né? Que, se caso, ele estava tentando salvar a filha, coisa que seria obrigação da mãe fazer. E que, se ela continuasse por aquele caminho, que o destino dela seria muito triste. Chegaria, como ele fala, chegaria à prostituição, até mesmo a morrer através de uma espada. Aí eu quis trazer aqui para nós, gente, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 14, que trata de honrar o vosso pai e a vossa mãe, tem uma mensagem muito bonita de Agostinho. É uma mensagem, está no item 9. Essa mensagem ela é intitulada A Ingratidão dos Filhos e os Laços de Família. É uma mensagem bem longa, mas eu quero ler para nós, assim, para a gente ver que este homem, apesar da inferioridade dele, a inferioridade dele é o quê? Ele era um médium que vendia a sua mediunidade, né? Então, ele comercializava a sua mediunidade. Mas ele estava dizendo uma coisa de uma responsabilidade da mãe. Então, eu quero ler alguns trechos dessa mensagem de Agostinho aqui no Evangelho.
Aí ele diz aqui, quando produzem um corpo, a alma que nele encarna, vem do espaço para progredir. Então, quando um homem e uma mulher, como o pai e a mãe, eles não apenas colaboram na elaboração de um corpo, mas sim também naquele corpo tem uma destinação de uma alma que vem aqui viver uma oportunidade de progresso. É aquilo que a Cida sempre lembra, né? Cada vez está aí nascendo crianças e que a gente deve procurar ajudar e não deve recusar a oportunidade de crescimento, porque é uma oportunidade de progresso. Aquele espírito que está vindo, ele não vem aqui para passear, ele vem aqui para crescer, para quando tiver que regressar, regressar com acréscimo de alguma coisa a mais, né? Então, ela diz aqui, pais, inteirai-vos dos vossos deveres e põe todo o vosso amor em aproximar de Deus essa alma. Esta é a missão que vos está confiada. Lembrei-vos de que Deus perguntará a cada pai e a cada mãe que fizeste do filho confiado à vossa guarda? Se ele se conservou atrasado por culpa vossa, tereis como castigo vê-lo entre os espíritos sofredores. É aquilo que o Arashi estava chamando a atenção da Fúvia. Quer dizer, o que a Fúvia estava fazendo em relação à Fábio? Estava jogando ela ao sofrimento. A gente fez uma comparação muito bem do comportamento da Fúvia e da Capúrnia. A Capúrnia, quando tomou conhecimento do amor da Agripa pela Flávia, o que ela sugeriu? Olha, se afaste. Por que você não vai para longe? Ela deu uma outra sugestão, e já diferentemente da Fúvia, que a Fúvia, não, nós vamos procurar um feiticeiro, se não der certo, se ele não conseguir conquistar, nós vamos. Ela era casada, ela já tinha casado com o Emiliano, e mesmo assim elas foram buscar uma fórmula mágica de separar o casal. Mais um trechinho eu quero ler dessa mensagem aqui, que diz aqui, desde o berço, a criança manifesta os instintos bons ou maus que traz da sua existência anterior, devendo os pais aplicá-lo e estudá-lo. Então, o que a Aurélia trazia? A Aurélia já trazia uma pessoa volúvel, uma pessoa caprichosa, que não tinha respeito pelos sentimentos humanos, nem o sentimento dela mesma, nada de próximo, que não media esforço para obter de forma caprichosa aquilo que ela queria, né? Então, como ele fala, você já viveu isso. Quando na leitura da aula passada, o Arashi fala, Aurélia, você já fez isso no passado. Então, por isso que Agostinho aqui diz, olha, desde criança, desde o berço, a criança já manifesta. Cabe aos pais olhar, perceber essas tendências do filho, e, em vez de estimular, se for coisas positivas, estimula para o bem. Se for indícios de defeito, de imperfeições, procure amenizar a força dessas más tendências que a criança já vem trazendo. Isso é obrigação dos pais, coisa que a Fúvia, infelizmente, não estava fazendo em relação a Flávia. Em relação a Aurélia, desculpe. Bom, vamos continuar. Alguém quer comentar alguma coisa? Então, vamos lá. Fúvia, aí, mais uma vez, ele lá puxando a orelha lá das duas, né? Qual que foi a reação da Fúvia? Fúvia desejou revidar energicamente aos insultos de Araxes, repelindo aquelas expressões injuriosas recebidas como um atrevimento supremo. Para ela estava indignada. Ela não viu aquilo como palavras para reflexionar, mas sim como ofensa, né? Mas Aurélia, receosa de novas complicações e compreendendo a culpabilidade da sua mãe, tomou-lhe do braço,
retirando-se ambas silenciosamente sobre o olhar zombeteiro do velho egípcio, que voltara a empilhar pacotes de plantas entre numerosos vasos de substância estranha. Então, pela Flúvia, ela continuaria ainda trocando ofensas com aquele feiticeiro, mas a Aurélia falou, não, é melhor ir embora, porque não vai realmente... isso, a minha mãe está errada, está culpada, e isso só vai estender mesmo. Foram embora. Pouco tempo, contudo, pôde ele empregar na sua faina solitária e silenciosa. Dentro de 2 horas, nova personagem lhe batia a porta. Quem será, hein, gente? Araxes surpreendeu-se à vista daquele judeu insinuante que o procurava. O brilho dos olhos, o nariz característico, a harmonia dos traços israelitas faziam daquele homem um jovem, uma figura singular e sugestiva. Então, ele era uma pessoa... Depois a gente vai fazer assim, pegar uns traços da personalidade desse Araxes, mas ele era um homem muito inteligente. Ele era um homem muito que tinha uma capacidade de análise, nós vamos ver a formação dele, tudo. Então, rapidamente, ele já fez uma análise, ele já reconheceu ali um judeu, né, um jovem. Aí, o que acontece? Quem era essa personagem? Era Saul, que recorria aos mesmos processos misteriosos na ânsia de possuir a qualquer preço a esposa de Plínio, buscando o talismã ou o elixir miraculoso do feiticeiro a serviço das suas pretensões descabidas. Eu grifei aqui uma frase, na ânsia de possuir. Na verdade, ele não amava a Flávia. Ele estava encantado, ele queria ter a qualquer preço. Não importava se ela era filha, se ela era esposa do Plínio ou não. Ele queria. Eu fiquei pensando assim no comportamento do Agripa e dele. Os dois estavam enamorados, mas o Agripa teve uma postura de renúncia, né, de respeito, né, de aceitação daquela situação. E ele não. Ele falou, não, eu quero... vai ser minha de qualquer preço. Então, ele vai procurar realmente o Araxes, né? Esse homem deve ser muito bom, hein? Porque todo mundo vai procurar ele, fala. Ô, Marli, eu queria comentar o seguinte, né? Essa questão, assim, da emotividade, ou do afeto que a gente tem, né? É uma coisa que nós, como espíritos, como seres humanos, a gente vai desenvolvendo, né? Ao longo do nosso progresso também. E aqui dá a entender que Saul era ainda um pouco primitivo, vamos dizer, nessa condição de amorosidade aqui, né? Porque o que dá a entender é que talvez seja um interesse mais, uma atração física, talvez seja... Claro que eles tinham um envolvimento de vida anterior, né? Mas, assim, se tá, como está escrito aqui, a qualquer preço, né? Ou seja, passando por cima do casamento dela, passando por cima dos sentimentos dela, né? E eu lembrei até do Sulpício Tarquínios também, lembra? Que ele também era só, assim, demonstrava uma coisa muito instintiva ainda, né? Muito... esses homens, assim, ainda que não... parece que não desenvolveu, né? Essa afetividade, essa amorosidade, essa empatia, né? Porque... se ele queria tanto possuí-la, né, dá a entender que é possuir fisicamente, mas porque ele não estava, né? Cadê o respeito? Cadê as outras condições aí que a gente precisa ver quando tem um amor mesmo, né? Sentimento amoroso. Então, me passou essa impressão, assim, né? Nessas falas aqui, né? Nessas frases. Sim, verdade. E você vê que não tem, por exemplo, que qualquer preço, né? Ele vai procurar lá, por exemplo,
um talismã, um feiticeiro, uma palavra cabalística que realmente ele quer aquilo, é o objeto do desejo dele, né? E ele acha que ele tem, de qualquer jeito, ele quer conseguir. Aí, lá na questão 552 do Livro dos Espíritos, porque a gente fica pensando assim, mas, meu Deus, será que existe realmente feiticeiro, pessoas, até hoje em dia, né? A gente está falando isso lá no tempo do Império Romano, mas até hoje a gente sabe que existe aí pessoas que fazem trabalho. Eu lembro, gente, que agora me veio na mente, eu trabalhei na agência do Banco do Brasil, da Avenida Bandeirantes. Você acredita que houve uma época que, quando a gente chegava de manhã, tinha trabalho, sabe? Aquelas flores, mel, sabe? Na porta, a gente tinha que, na porta da gente, na porta giratória, a gente tinha que tirar aquilo. E daí, pior, ninguém queria pegar aquilo. Ah, não, eu não vou pegar isso. Ah, não sei, e ninguém queria pegar, sabe? Ah, sei lá o que tem aí, de repente, uma macumba aqui. Mas a pessoa, não sei que hora que punha, gente. A gente tinha que olhar na câmera, a pessoa colocava bem na entrada, assim, na porta giratória. Aí a gente falava, é alguém que está namorando, é alguém, porque o que tem aqui? Aí ficavam os intérpretes, é mel é para adoçar, é maçã, mas olha, isso foi quase que uns 2 meses, menina, quase toda semana tinha um trabalho ali na porta da agência, sabe? Ninguém... A gente olhava, e pior assim, que a pessoa colocava de noite, a gente nunca conseguiu ver na câmera, né? A gente procurava ver, nunca descobrimos quem é. Tá? A gente tinha umas desconfianças, mas não sabia quem era. Mas você vê, isso nos tempos atuais. E aí vem nessa questão 552 do Livro dos Espíritos, ele diz aqui, que se deve pensar da crença no poder que certas pessoas teriam de enfeitiçar? Será que é possível? Aí, a resposta dos espíritos é o seguinte, algumas pessoas dispõem de uma grande força magnética. Olha só, não é uma coisa, é uma coisa natural. Que esse Araxes, provavelmente aliado com espíritos desencarnados, eles sabiam manipular essa energia magnética, mas não estavam fazendo nada de extraordinário, né? Então, dispõe de uma grande força magnética de que podem fazer mau uso. Se mal forem seus próprios espíritos, caso em que possível se torna serem secundados por outros espíritos maus. Então, se o Arashi, ele era uma pessoa má, no sentido, e queria fazer mau uso, ele recebia ajuda desses espíritos desencarnados e, juntamente, eles faziam isso. Então, para o leigo, achava, nossa, é uma coisa mágica, mas eles manipulavam essa força magnética, esse fluido magnético que existia, que todos nós estamos mergulhados neles, né? Aí eles vão ver, não creias, porém, num pretenso poder mágico que só existe na imaginação de criaturas supersticiosas, ignorantes das verdadeiras leis da natureza. Os fatos que citam como prova da existência desse poder são fatos naturais, mal observados e, sobretudo, mal compreendidos. Né? É a mesma coisa dos milagres que Jesus fazia. Na verdade, Jesus manipulava a energia e promovia o restabelecimento da harmonia através da cura, ou melhor, do equilíbrio, por exemplo, da vista, quando ele devolvia a visão, da energia, fazia circular novamente a energia nas pernas dos paralíticos. Enfim, ele fazia coisas que natural, ele não fazia nada que era extraordinário, estava tudo dentro da lei da natureza. Então, continuando aqui. Então, lá foi, né, o Saul atrás desses serviços do Arashi. Recebido nas mesmas circunstâncias em que o foram as duas personagens do nosso penoso drama, Saul expunha ao adivinho as suas torturas amorosas, junto daquela mulher honesta e digna.
Após a habitual concentração, já do nosso conhecimento, junto da trípode. Trípode era uma espécie de altar, né, que o feiticeiro utilizava lá para as suas orações, né? Junto da trípode em que fazia as orações costumeiras, Araxes esboçou leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Olha outra característica do Araxes, ele era um homem estudioso, ele conhecia a alma humana. Lá atrás ele fala, olha, ele veio lá, ele era um feiticeiro iniciado no Antigo Egito, ele não era, ele tinha conhecimento, né? Às vezes a gente faz uma ideia de que pessoas que às vezes trabalham dessa maneira, que são simples, são ignorantes, não são, não, são pessoas profundamente inteligentes, que usam essa inteligência ainda de forma equivocada. Então, vamos lá. Onde que eu parei, gente? Araxes esboçou um leve e discreto sorriso, como quem havia encontrado mais uma estranha coincidência nos seus amplos estudos da psicologia humana. Sua hesitação, todavia, durou poucos instantes, porque em breve se fazia ouvir com voz pausada e soturna. Judeu, disse ele austeramente, louva o Deus das tuas crenças, porque tua face foi erguida do pó pelas mãos do homem que hoje te empenhas a trair. Olha só, ele já dá logo uma, né? Você, olha o que você quer fazer, né? Mandam as leis severas, porque, veja bem, ele reconheceu que o Saul era judeu. O que diz a lei judaica? Que você não deve cobiçar a mulher do próximo. Olha o que ele diz. Mandam as leis severas da tua pátria, que não venhas a desejar, nem mesmo por pensamentos, a mulher do teu próximo, e muito menos a companheira devotada e fiel de um dos teus maiores benfeitores. Então, ele já começa arrasando. Assim como ele fez com Aurélia, ele começa também com Saul, né? Dá um passo atrás do teu triste e mal-aventurado caminho. Houve tempo em que teu espírito viveu no corpo de um sacerdote de Apolo, no templo glorioso de Delfos. Então, olha só, a gente vai vendo assim a trama, né, gente? Plínio, Flávia, Aurélia, Saul, Agripa, todos já viveram antes, já se encontraram. Então, ele está dizendo aqui, olha lá, a Aurélia, ele falou, você já viveu lá na Grécia, lá no templo de Delfo. E aqui ele está dizendo que o Saul foi um sacerdote, né? Um cargo até maior do que a própria Aurélia, né? Perseguiste, olha só, perseguiste uma jovem mulher dos mistérios sagrados, conduzindo-a à miséria e à morte, com os teus desvarios nefandos e dolorosos. Então, aquilo que você lembrou, ele já tinha vivido, Simone, ele já viveu uma situação dessa. Aqui está dizendo que praticamente foi ele que desencaminhou, que destruiu a vida da Flávia, que hoje o espírito que habita, que vive com o nome de Flávia, ele já tinha destruído a vida dessa pessoa. Aí ele continua, não ouse agora arrancar-lhe dos braços destinado ao seu amparo e proteção à face do mundo. Não te intrometas no destino de duas criaturas que as forças do céu talharam uma para a outra. Então, veja bem, o que a gente vai percebendo aqui, que o que une a Flávia com o Plínio é um sentimento do amor, que precisam dessa experiência de hoje, desse momento, desse casamento, para eles solidificar esse sentimento. Que provavelmente que o Plínio devia estar aqui também envolvido, mas o Saul desencaminhou a Flávia lá quando ele era sacerdote do rei, do deus Apolo. O deus Apolo é o deus da arte, da cultura, né? É considerado um deus muito bonito também, né? Da beleza, né?
Então, ele foi um sacerdote desse Deus. Aí, o que acontece quando ele ouve? Marli, Oi. posso falar um negocinho aqui? Eu, para variar, né, na sua aula. Ô, Não, Marli. pode falar, é bom. Então, não, sabe o que me passou aqui à mente? A gente imagina assim, que, como ele fala ali, parece uma estranha coincidência, né? Porque tinha acabado, o primeiro procurou a Aurélia, dali a pouco chega o Saul, né? E assim, envolvidos na mesma história, na mesma trama do passado, né? E, na verdade, essa coincidência que a gente sempre comenta isso, né? As coincidências não existem. É porque ali estava havendo uma armação, vamos dizer assim, toda uma situação, talvez, do próprio plano espiritual ali, para tentar estragar aquele relacionamento, afastar os dois, né? E aqui a impressão que dá é que o Araxes, né, mediunizado, ele recebia essa informação, possivelmente do plano espiritual, para que não acontecesse esse erro de novo, não repetisse, né? Parece que é tipo um alerta, né, uma situação assim, ao mesmo tempo dos dois lados que estavam tentando minar o relacionamento de novo, né? Então, você vê assim, eu acho que é como trabalha o plano espiritual, né? E utilizando o Araxes aqui, no caso, como médium, para tentar evitar esses erros de novo. E olha como somos renitentes, né? Como aqui acho que exemplificou, ele já ia de novo cair na mesma situação, né? E parece que é tudo ao mesmo tempo e uma coisa atrai a outra, né? Há um magnetismo entre essas almas aí, né? Então, no mesmo local, na mesma situação, não é? Muito curioso isso, e é assim, a gente sabe que é assim mesmo, né? Sim. Eu quero até trazer aqui a questão 549 do Livro dos Espíritos, porque a gente vê assim, eu fiquei pensando, mas como que ele era um espírito? O Araxes é um espírito, né? Inteligente. E como que ele conseguia ver, como que ele recebia essas impressões, né? Então, aqui na questão 549, o Allan Kardec pergunta assim aos espíritos: há algo de verdade? Há de verdade, haverá nos pactos? Há algo de verdade nos pactos com os maus espíritos? Aí ele falou: não há pacto, os espíritos respondem. O que acontece? Há, porém, naturezas más que simpatiza com maus espíritos. Aí ele dá um exemplo. Por exemplo, se queres atormentar o teu vizinho e não sabes como há de fazer, chama então por espíritos inferiores que, como tu, só querem o mal e que, para te ajudar, exige também de ti os sirvas com seus maus desígnios. Então, vamos dizer, não é um pacto assim, é uma coisa, uma colaboração. Então, ele realmente, né, ele podia receber influência de espíritos que estavam tentando anular esse aspecto negativo que tanto a Aurélia como o Saul estavam querendo interferir na vida do casal, assim também como ele recebia influências e sugestões de espíritos maléficos que queriam ajudá-lo a cooperar com aquilo, apesar de que, naquele primeiro momento, ele sempre tem uma atitude de reprimenda, né? Ele cobra, ele falou: para com isso, você já fez isso aí, você já destruiu a vida dela, deixa. Esse casal é um casal que tem como a força do céu, não é a força do inferno, vamos dizer assim, se é que a gente pode usar essa expressão, mas a força do céu. Eles têm um caminho. Mais adiante nós vamos ver aqui o que ele vai dizer, né? O moço judeu, todavia, apesar de impressionado com aquela exortação incisiva, não seguia a orientação violenta das duas mulheres que o precederam na misteriosa visita. Ele já não procurou agredir como a Fúvia fazia, ele já teve uma atitude. Por quê? Porque ele também é um homem observador, né? Ele sabia da tendência gananciosa daquele feiticeiro. Então, o que ele fez? Arrancando uma bolsa de moedas,
acariciou-a nas mãos como a hesitar, a concupiscência, a ganância, né, do adivinho, exclamando com voz quase súplice: Arache, eu tenho ouro, muito ouro, e dar-te-ei o que quiseres pelo valioso auxílio da tua ciência, pelo amor dos teus deuses, consegue-me a simpatia dessa mulher. E recompensar-te generosamente e a preciosidade dos esforços despendidos. No Consolador, no item 402, eu quero até trazer aqui, tem uma questão assim que o Consolador foi escrito pelo próprio Emmanuel, né, gente? Seria justo aceitar remuneração financeira no exercício da mediunidade? Nós sabemos que não, né, gente? Mas mesmo assim eu vou ler a resposta que Emmanuel dá. Quando o médium resolva a transformar as suas faculdades em fonte de renda material, será melhor esquecer suas possibilidades psíquicas e não se aventurar pelo terreno delicado dos estudos espirituais. A remuneração financeira, no trato das questões profundas da alma, estabelece um comércio criminoso, do qual o médium deverá esperar no futuro os resgates mais dolorosos. Então, nós sabemos que não se deve cobrar aquilo que não te pertence. A mediunidade é um dom, vamos dizer assim, facultado a nós, espíritos encarnados, para um trabalho, né, de redenção, né? Não importa se é espírita, porque não tem médio só dentro da doutrina espírita, tem médio em todos os setores da sociedade, né? Então, ele pega aqui, ó, sacode o saquinho da moeda, né? E ele diz aqui: os olhos do mago egípcio faiscaram ao clarão de sentimento estranho, contemplando a bolsa em forma de na verdade, é aquele chifre, né? Um chifre virado ao contrário, né? Era assim, reluzente de ouro, como se a desejasse intensamente, murmurando com mais delicadeza: meu amigo, essa mulher não é cobiçada tão somente por ti, e suponho que deverias contribuir para que ela não se afastasse da companhia do esposo. Olha só, ele ainda vai jogar mais lenha na fogueira, né? Mas existe, então, ainda outro homem? Sim, revelam-me os signos do destino, que essa criatura é também desejada pelo irmão do marido. Olha só. Saul fez um gesto de enfado, como quem se sentia amargamente atormentado pelos mais acerbos ciúmes, murmurando entre dentes: ah, sim, agora entendo melhor a viagem precipitada de Agripa em busca de Avênio. E, elevando a voz, como quem estivesse jogando a derradeira cartada da sua ambição, falou com ansiedade: Araxes, peço-te mais uma vez, faze tudo, pagar-te-ei regiamente. A fronte do mago curvou-se de novo, em atitude de profunda meditação, como se o espírito buscasse no invisível alguma força tenebrosa, propícia aos seus sinistros desígnios. Deixa eu ver aqui, eu tenho uma questão. Na questão 396 do livro Consolador, tem uma questão que fala assim: tratando-se da necessidade de preparação para a tarefa mediúnica, é justo acreditarmos na movimentação de fluidos maléficos em prejuízo do próximo? Será que é possível movimentar fluido negativo para prejudicar alguém dentro do campo mediúnico? Ele diz assim: é o caso de vos perguntares se não haveis movimentado as energias maléficas no decurso da vida contra a vossa própria felicidade. Quantas vezes nós, às vezes consciente ou não consciente,
trabalhamos contra a nossa própria felicidade? É isso que ele está perguntando. Num orbe como a Terra, continua Emmanuel, num orbe como a Terra, onde a porcentagem de forças inferiores supera quase que esmagadoramente os valores legítimos do bem, a movimentação de fluidos maléficos é mais que natural. Então, como nós vivemos, existe muito mais maldade do que bondade na Terra, existe bondade, mas o mal parece que está sempre sobre... É mais natural a gente movimentar esses fluidos negativos, né? No entanto, urge ensinar aos que operam neste campo de maldade que os seus esforços efetuam a sementeira infeliz, cujos espinhos mais tarde se voltarão contra eles próprios, em amargurados choques de retorno, fazendo sinistro igualmente educar as vítimas de hoje na verdadeira fé em Jesus, de modo a compreendermos o problema dos méritos da tarefa do mundo. Então, é possível, sim, como ele está falando aqui, movimentar os fluidos negativos para prejudicar alguém. E é isso que o Saul está pedindo que o Arashi faça, né? Agora, eu queria aqui, antes de continuar, porque nós já estamos quase no final, eu queria fazer aqui um exame da personalidade do Arashi. Olha a minha petulância, né? Mas vamos lá. Quem é Arashi? É um feiticeiro egípcio, iniciado no Antigo Egito. Iniciado no Antigo Egito, os sacerdotes eram tão importantes que eles só viam na escala da sociedade egípcia, eles vinham só abaixo dos faraós. Eram os faraós, depois os sacerdotes. Eles cuidavam dos bens do templo, eles conheciam os segredos das ciências, eles conheciam os mistérios religiosos, eles organizavam as festas e outros rituais religiosos, eles representavam as divindades, os deuses, né? Enfim, eles tinham essa função. E ele está dizendo aqui, esse Arashi, ele era formado neste ambiente do Antigo Egito. Ele tinha um conhecimento espiritual. Ele tinha um conhecimento, ele tinha estudo da psicologia humana, tudo isso palavras do próprio Emmanuel. Ele comercializava filtros, remédios, poções milagrosas para o amor, para a enfermidade, para a morte. Então, ele explorava as paixões e os hábitos inferiores das pessoas. E tudo isso, gente, olha só, o que palavras do Emmanuel, tudo isso ele movimentava porque ele tinha, palavras do Emmanuel, hein? Uma violenta paixão pelo dinheiro. Então, aí estava o calcanhar de Aquiles dele, o ponto fraco. Ele usava toda essa gama de conhecimento que ele tinha, ele era um homem inteligente, um homem estudioso, conhecedor das fórmulas, de manipular formas para doenças, para conquista, mas tudo isso ele era movido por essa ganância. Olha, essa paixão violenta pelo dinheiro. Então, quando falava, e é interessante, não sei se vocês observaram, que ele tem um método de abordagem. Ele tem um método. Ele, tanto na Aurélia como no Saul, ele começa desvendando e mostrando quem é a pessoa e fazendo uma corrigenda e cobrando, né? Na Aurélia foi tão forte que ela perdeu o poder de reação. O Saul já ficou impressionado, mas também conseguiu reagir. Ele tinha um método de abordagem. Aí eu não sei se esse método de abordagem era para impor uma autoridade ou para conquistar através do medo, porque é aquela história, né? Você fala, puxa, você viu? O espírito falou isso. O espírito já cria aquele respeito construído através do medo. Então, ele conquistava, vamos dizer assim, esse objetivo dele, que era a parte financeira, através do medo. Era um método
de abordagem dele. Aí a gente pergunta, mas como que ele, né, conseguia ver esse passado? Gente, nós trazemos a nossa história espiritual registrada no nosso corpo espiritual. Aqueles espíritos que já estão mais preparados, eles conseguem ler o nosso passado. Graças a Deus que a gente não consegue, né? Eu sempre agradeço a Deus por não lembrar, porque não sei se a gente teria tanta desenvoltura se a gente soubesse o que já fizemos. Mas nós trazemos impregnado no nosso corpo astral a nossa história espiritual. Isso é muito bem exemplificado, por isso que quando os espíritos que o ajudavam nessas consultas, ele fazia uma visão e via, Saul, ele já foi sacerdote egípcio, ele já fez isso, já fez aquilo, ele tem essas características, passava para ele, e através da mediunidade dele, que era uma mediunidade muito forte, ele falava aquilo. E você vê que dentro, para exemplificar isso, não sei se vocês lembram daquela passagem lá no Nosso Lar, daquela mulher que chega no portão e começa a pedir para entrar, em nome de Deus, pelo amor de Deus, deixa entrar. E o André Luiz fica, né? E os guardiões lá da porta lá não deixam, impede que ela entre, né? Não abre os portões para que ela entre no Nosso Lar. E André Luiz fica, mas por quê que não deixa entrar? Ela está pedindo... O ajudante lá, né, o acompanhante lá do André Luiz, que eu não me lembro o nome, falou, Andrés, aguça a sua visão espiritual. Aí, quando ele percebe que ela tinha vários pontos negros, porque ela era uma pessoa que ajudava no aborto, ela tinha feito vários abortos, né, provocado vários abortos. E o problema maior não era só o fato dela ter contribuído por vários abortos, é que, na verdade, aquele apelo que ela fazia em nome de Deus era falso, não era sincero. Tanto é que, quando ela vê que não vão abrir o portão, ela começa a xingar. Aquela máscara de arrependimento que ela estava pedindo, ela começa a vociferar um monte de impropérios, xingar. Então, na verdade, nós trazemos registrado no nosso corpo aquilo que já fizemos de mais sério, aquelas passagens mais agravadas na nossa vida, tanto de bom como de ruim. Por isso que os espíritos tinham essa capacidade de perceber as pessoas que iam lá e transmitir as características e as vivências que aquelas pessoas tinham. Não era nada de sobrenatural. Mas, logicamente, que o Araxes usava isso, uma forma de impressionar, de conquistar a autoridade, o respeito, né? Para ele atingir o objetivo que ele tinha, principalmente no sentido financeiro, né? Bom, vamos lá. Onde que eu parei? Já até me perdi. Não me perdi, já me achei. Parece que haverá... Aí, o que o Araxes diz para ele, né? Ao cabo de alguns minutos, tornou a dizer em tom benevolente e amigo. Já começou a falar manso, porque eu já estava sacudindo o saquinho de moeda de ouro, né? Parece que haverá uma oportunidade para a sua afeição daqui a algum tempo. O moço judeu ouviu com angustiosa expectativa, enquanto as afirmações continuavam. Dizem os signos do destino que os dois cônjuges, para a consolidação da sua profunda afeição, da sua confiança recíproca e progresso espiritual, estão destinados a dolorosas provas daqui a alguns anos. Então, veja bem, era a grande tarefa de solidificar aquele sentimento, como ele fala aqui, o amor, a confiança e o progresso espiritual. Eles tinham um trabalho a realizar junto, o Plínio e a Flávia. Mas, ele diz aqui, dar-se-á alguma coisa que os separará dentro do próprio lar, sem que eu possa precisar o que seja. Sei tão somente que cumpre a ambos um grande período de asceticismo, de abstenção de prazeres, né?
talvez de comunhão carnal, e dolorosa abnegação no Instituto Sagrado do Lar. Então, olha, para que eles... O grande trabalho que essas duas cônjuges têm que fazer, para que o amor se fortaleça, para que a confiança, e para que eles galguem algum progresso espiritual, eles vão passar um determinado período em que eles vão ter, que vai acontecer alguma coisa, não sei o que é, que vai o afastar, que vai obrigar os dois a passar um tempo, vamos dizer assim, de uma forma simples, de uma forma de abstenção, de pouco contato, né? Nessa ocasião, talvez, quem sabe, poderá o meu amigo tentar essa afeição ardentemente cobiçada. Então, quando surgir essa oportunidade, que eles terão que se afastar por um momento dentro do próprio lar, é a grande chance que você vai ter de aproximar-se dela. Então, aí o Saul pergunta, dar-se-á, então, alguma coisa? Perguntou Saul, curioso e aflito nas suas perquirições do assunto transcendente. Mas que poderá acontecer de os separar no ambiente doméstico? Eu mesmo não saberia dizê-lo. E cada qual será obrigado a um ascetismo fiel, a uma dedicação inquebrantável? Manda o determinismo do destino que assim seja. Mas não é só o esposo como a companheira pode interferir nessas provas, contraindo novo débito moral ou resgatando o passado doloroso com o precioso valor moral nos sofrimentos, empregando no determinismo das provações purificadoras sua boa ou má vontade. Saiba que as tendências humanas são mais fortes para o mal, tornando-se possível que as suas pretensões sejam satisfeitas nessa época. Então, o que a gente percebe aqui, que deve ter acontecido lá no passado do Plínio e da Flávia, alguma coisa, e que eles vieram com essa missão, com essa provação, vamos dizer assim, de ter que ficar um tempo sem se aproximar, num asceticismo, quer dizer, numa abstenção da carne, né, da conjunção carnal, para que eles resgatassem alguma coisa, ou resgatasse, ou espiasse, ou provasse alguma coisa de vidas do passado. Essa era o grande desafio, o grande propósito da união dos dois. E ele diz, então, aí, nesse momento em que eles vão ter que ficar separados por alguma coisa que eu não sei dizer o que vai acontecer, é o momento de você chegar até a Flávia. Aí pergunta o Saul, e quanto tempo deverei esperar para que isso aconteça? Perguntou o liberto, fundamente preocupado. Olha só a resposta. Alguns anos. Para um homem que estava tão desesperado, alguns anos era meio difícil, né? E será inútil tentar qualquer esforço antes disso? Perfeitamente inútil. Sei que o nobre cliente tem numerosos interesses numa cidade distante. E é justo que, neste intervalo, cuide dos seus negócios materiais. Saul fixou detidamente aquele homem que parecia conhecer os mais recônditos segredos da sua vida, passando as suas observações pelo crivo da consciência. Deu-lhe a bolsa recheada, agradecendo a atenção e prometendo voltar em tempo oportuno. Então, veja bem, gente, mais uma vez, né, a gente vê aqui que Araxes usou dessa força que ele tinha, dessa mediunidade, que era uma boa mediunidade, uma mediunidade, vamos dizer assim, de muito, e juntamente com esses irmãos que eram tão quanto eles também estudiosos, porque a gente não pode pensar assim que o espírito mal, o espírito inferior, mal não vou dizer, mas o inferior não seja inteligente. Não, são inteligentes, conhecedores realmente e trabalham. E como diz lá Emmanuel, lá no Consolador, como nós vivemos numa atmosfera muito mais negativa do que positiva, então eles manipulam esses
essas informações, ele obtém essas informações, passaram para o Saul, eles lançaram, por exemplo, ele deixou uma esperança para o Saul, olha, não sei se vai ser possível, mas como eles vão passar por um teste muito grande de fidelidade, de respeito, é a oportunidade que você tem de aproximar-se da Flávia. Quem sabe você consegue esse objetivo, né? É isso que realmente ele quis passar, gente. E nós Marli, vamos... Oi, pode dizer. sabe o que eu pensei aqui também? Que você vê o senador, né, o Públio e a Lívia já vivem um casamento assim, de aparência, né? Um casamento com um afastamento por toda aquela desconfiança de traição e tudo, né? E agora parece que o casal aqui também, que é a filha, né? Que é a Flávia e Plínio, também, de certa forma, tem aí alguma situação difícil a enfrentar no matrimônio deles, né? Porque vai ter um afastamento também da filha, né, com o marido. Engraçado isso, né? Eu fiquei lembrando da própria situação, né, da mãe e do pai dela, né? E os dois são almas gêmeas, né, Simone? Oi? Oi? O pai com a mãe, com a Lívia, eram as almas gêmeas. E o Plínio com a Flávia também são almas gêmeas. Você vê como é difícil até o encontro deles. Porque tem muitas coisas do passado, né, que interferem, que estão aí envolvidas e magnetiza, né, isso puxa, né, isso vem de volta, erros do passado. Então, não consegue ter aquela relação, né, por mais afinidade que tenha, mas não é uma relação fácil, né, é cheio de percalços, né. E é o que a gente vê por aí, né, gente? Todo mundo, né? Assim, os casamentos, as coisas, as situações, é tudo assim, né? Porque verdade é o seguinte, os casamentos hoje ainda, eles são muito mais provacionais do que realmente, por exemplo, encontro de almas, né? Às vezes, é como ele diz aqui, a fatalidade, né? Às vezes, qual que era a fatalidade? A fatalidade como assim, tem que acontecer? Não. A fatalidade é aquilo que nós fazemos, aquilo que nós plantamos, nós temos que colher. A fatalidade é a colheita dos nossos atos. Isso é fatalidade. Se eu planto respeito, eu vou colher respeito. Se eu planto desavença, intrigas, eu vou colher intriga. Minha vida vai estar sempre envolvida nessa atmosfera de fofoca, de intriga. Aí eu falo, puxa, mas nada dá certo. Às vezes a gente precisa parar, né? Nós temos que ter essa humildade, né? Eu diria assim, de olhar. Porque a gente reclama, puxa, mas parece que tudo que eu faço não dá certo, sempre eu estou envolvida em tal coisa assim. Ué, mas por que eu estou? Por que eu atraio isso? A gente, às vezes, quer culpar o de fora, mas a gente não faz essa leitura interna. Mas por quê? Por que eu sempre estou envolvida nessas confusões, nesse disque-me-disque? Será que eu não gosto disso também? Né? Será que eu já não espalhei muito isso na minha vida? Né? Então, a gente tem que ter essa leitura interna, né? E que, infelizmente, a gente não tem. Né? Muitas vezes a gente começa a lamentar, né? Se coloca em posição de vítima, mas, às vezes, a gente não para fazer um estudo interno daquilo que nós carregamos. Às vezes, a gente pode até não exteriorizar, mas, às vezes, a gente carrega dentro da gente. Né? Bom, gente, aqui nós passamos alguns minutinhos, mas muito pouco. Então, aqui a gente vai ver, né? A Simone vai trazer o desfecho dessa situação aqui. E aquilo que você falou, né, Simone, é interessante a gente observar que as pessoas são reunidas por afinidades mesmo. Né? Então, você vê a Lívia, né? Só que a Lívia demonstra ser um espírito bem mais evoluído, né, do que o próprio senador, né? Mas ela é um espírito que está mais adiante, né? Que ela vem muito mais para ampará-lo do que realmente, e, no entanto, ele afasta. Né? Agora, vamos ver o que vai acontecer com a Flávia e com o Plínio, né?
que vai obrigar eles a afastarem um dos outros, né? Bom, gente, era isso que nós tínhamos que fazer. Simone, você congelou? Eu Não, acho que estou descongelada. Eu achei que você estava congelada. Estou parada mesmo. Tchau, gente. Eu estou parada, estou dando tchau para a Elisete, que a Elisete já está saindo. Tchau, Elisete. Oh, tchau. Eu vou Então, desligar aqui. Para a gravação.